Boa noite a todos, que a paz esteja com vocês. É sempre um prazer estarmos aqui juntos. Qual é a pergunta? Qual é a pesquisa? Pergunte, Beatriz. Você falou na última aula que quando eu me coloco na bacia, eu acelero o meu desenvolvimento mediúnico? É isso que eu entendi ou não? Veja bem, se você te coloca na bacia, você tira os fluidos. Os fluidos do perispírito, o fluido do corpo físico, o fluido mental, o fluido que está em volta, quer dizer, desde o momento em que você fique limpa, sem essa interferência, você terá uma visão mais clara, uma percepção, que seria o desenvolvimento da mediunidade. Quer dizer, você teria menos tropeço, menos impedimento de crescimento. Não que ela vá acelerar. Então, se fizer um trabalho bem feito, com uma limpeza generosa, vamos colocar assim, você perde aquela camada que impede de ver, de ouvir, de perceber, de registrar, porque quando o perispírito está intoxicado, nós temos pouquíssimas e raras percepções. Respondi? Entendi. Sim, respondido. Obrigada. Ok. Mais alguma pergunta? Elaine? Boa noite, Araci. Boa noite. Eu queria trazer uma parte de um estudo da mediunidade, nossa, que me tomou de uma emoção tão grande e parecia que eu via nessa médium, eu estava vendo você. Eu fui tomada de uma emoção tão forte, e eu queria trazer aqui o que era. Posso? Pode. Nos domínios da mediunidade, André Luiz e uns companheiros dele, juntamente do instrutor, eles estão estagiando num centro espírita. E ali adentra uma entidade, assim, carrasco, tirano, autoritário. E lá naquele momento tinham duas médiums. Uma, ela se mostrava assim, sempre agitada, preocupada, totalmente agitada. E tinha uma outra que era serenidade em pessoa, confiante, determinada. E, para espanto do André Luiz, essa entidade foi direcionada justamente para essa médium que é serena. E aí ele questiona um instrutor, e o instrutor diz para ele fala, né, mas por que você coloca essa entidade tão severa, brutal, para uma médium que é uma doçura? E ele coloca, o instrutor diz, por isso mesmo. E ele cita a determinação dela, a serenidade dela, e que tudo isso está englobado pela educação mediúnica. E ela consegue mantê-lo, e ele disse, o instrutor também, que justamente por causa disso, ela vai colocar no caso a entidade, sob o rigor da médium, ela submete ele a isso. E ele vai se sentir forçado a obedecer e manter uma atitude respeitosa. E aí, embora ele quisesse esbravejar, xingar, ele não fará, porque ele está no comando dessa médium. E eles tiveram um êxito lindo, maravilhoso, que essa entidade aceitou as preces, aceitou ser internado para uma organização de socorro. E aí, um dos companheiros do André Luiz, ele pergunta para o instrutor, tá, mas e se fosse uma entidade de inteligência superior? E ele diz duas coisas. Se essa entidade de inteligência superior fosse uma inteligência degenerada e perversa, de imediato os mentores da casa tomariam a frente da situação.
E se fosse uma inteligência soberana e bondosa, essa médium, dentro da educação mediúnica dela, ela tornar-se-ia passiva para obter todos esses benefícios da presença de um bom espírito. E, no fim, ele coloca, né, que é assim como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. E eu achei isso, assim, lindíssimo, belíssimo, maravilhoso, e que nos traz a consciência da educação mediúnica, que, no meu ver, eu achei emocionante. Muito lindo, essa doação fluídica, essa doação benevolente da médium em ajudar, essa caridade espiritual. Nossa, é uma coisa assim que me tocou profundamente. Mas é assim mesmo, Elaine, quando o médium ele tem uma disciplina, a espiritualidade procura trazer espíritos mais agressivos, porque é onde o médium tem a condição de fazer um trabalho, de fazer uma higienização fluídica, de acalmar, de serenizar. E o que você colocou, a Si, é um exemplo dessa disciplina, dessa organização, desse trabalho que ela faz junto aos espíritos. E, para nós, ela serve como exemplo. Esse mesmo exemplo que André Luiz nos dá dentro desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, nós temos algumas pessoas que seguem, que fazem esse trabalho benéfico junto à espiritualidade. Nós só temos a agradecer a Deus pela oportunidade que eles têm nos oferecido, de a gente aprender, de a gente estar nesse grande trabalho de aprendizado. Tá Nossa, verdade, Eli, eu penso tanto nisso. Eu sou muito grata à espiritualidade, a André Luiz, Chico Xavier, porque é uma obra riquíssima que nos dá tanto ensinamento. Nós temos que aproveitar toda a obra básica em si, as obras de André Luiz, elas vêm, assim, tirar o véu da nossa ignorância, do nosso desconhecido, dos nossos preconceitos que nós temos. Então, por isso que é importante o médium ele se dedicar ao estudo. É curioso, né, que até André Luiz, como ele estava estagiando ainda, ele julgava que aquela entidade, por ser ríspida, deveria ser direcionada a outra médium, que era mais assim, durona, mais agitadona. E não é nada disso, né? Correto. Obrigada, Elaine. Vou ouvir o Rodrigo. Pergunta, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Araci, eu estava aqui no meu cantinho, fazendo minhas preces ontem, e eu olhei para cima, vou mostrar aqui, dá para ver, tem um telhado de vidro aqui em cima. Sim. Tinha um ser, assim, olhos fechados, tá? Tinha um ser tão trevoso aqui em cima, preto, parecendo piche. Geralmente, quando isso acontece, eu mando tudo lá para o São Francisco. Vai para lá. Tá. Lá dá para dar um jeito. Mas aí não, eu abri a bacia, joguei na lama astral, depois puxei para a redenção. Ótimo. Aquela casca, parece que é uma casca, saiu. Ótimo. Aí Perfeito. consegui, aí foi encaminhado. Não sei nem se estava certo, se deu certo isso, mas acabou dando certo, entendeu? Isso. Tá Mas correto. era extremamente trevoso. Está correto a sua posição. Porque a alma trevosa, ela cria em volta dela, pela própria aura espiritual, o magnetismo dela, a maldade dela, ela cria essa casca. Então, ela vai ficando feia, ela vai ficando pegajosa, ela fica horrível mesmo. Mas dentro dessa casca, nós temos um espírito humano.
Quer dizer, ele mesmo cria, ele mesmo se funcionou a esse tipo de energia. Então, foi correta a sua colocação, correta desmagnetizar toda essa aparência, retirar essa aparência, modificar o espírito para que ele possa ser socorrido. É dentro desta forma mesmo, é dentro dessa característica. Está correto o seu trabalho e continue assim. Obrigado. Elaine, vou responder a sua pergunta. A disciplina do médium é isso que é importante. Como nós estudamos bastante toda a obra básica, a Revista Espírita, André Luiz, voltada muito à mediunidade. O meu estudo foi muito voltado à mediunidade, a filosofia espírita, ela faz parte. Mas pela necessidade de compreender a mediunidade, nós nos ocupamos de uma ordem bem caracterizada ao estudo da mediunidade. Então, essa disciplina do médium é altamente importante. Qualquer médium pode ser chamado para assistir os espíritos, qualquer um de nós. Alguns médiuns trabalham durante a noite. André Luiz também descreve, e também tantos outros, que são levados para aquelas pessoas que fazem bônus horas através da prece, da oração, da vibração, para que um familiar ou um ente querido seja socorrido, para retirar alguns espíritos dessas regiões umbralinas dolorosas e infelizes. Sempre vai precisar de um médium. Sempre. Todo o trabalho socorrista, todo ele, seja qual for, para dar um passe, para transmitir uma energia, nós estamos falando de mediunidade, porque o médium ele tem essa capacidade de comunicação. Então, ele se comunica entre os vivos e entre os mortos. Os médiuns que trabalham na noite, eles vão, eles socorrem, eles fazem esse trabalho. Mas o médium tem que ter a disciplina. A disciplina para ir, a disciplina para voltar, a disciplina para recompor as energias gastas, porque senão o médium acorda extremamente cansado. Extremamente cansado. Então, levantamos pela manhã, exausto. Por quê? Quando nós estamos trabalhando com a espiritualidade, com a equipe, ela é fácil. Mas esse retorno para o corpo físico, essa camada atmosférica densa, pesada, faz com que o médium absorva se ele não vir totalmente preparado. Então, o médium tem que sair com seus protetores, voltar com a equipe de trabalho, o médium se prepara. Num trabalho mediúnico, tá? Vou voltar agora um pouquinho ao Rodrigo. Essas entidades, primeira coisa, médium não pode ter medo. Primeiro ponto de partida. Porque se o médium tiver medo, ele nada faz. Nós temos que entender que uma criatura trevosa ou maligna, o que nós quisermos entender, ela construiu em volta dela uma sujeira. Ela criou em volta dela uma crosta, como uma casca. Por isso que ela é feia, por isso que ela é trevosa, porque ela vai se deixando que aquele magnetismo, aquele fluido em volta dela vai se condensando e ficando feio. Então, ela vai ficar escura. Ela vai ficar enegrecida porque é os seus pensamentos. É o que ela é. Mas a alma dentro, ela continua sendo a alma e o ser humano. É quase como uma fantasia grotesca. Algo que queira intimidar. Como essa alma trevosa, ela quer intimidar. Ela quer que você fique com medo. Ela quer que você
tenha medo dela. Esse é o ponto de partida. Porque se você tiver medo, você não vai socorrer. E se você tiver medo, ela passa a te dominar. Isso é uma característica comum dos maus espíritos. Eles o fazem, sabem que podem, e eles o fazem. Então, o que o médium tem que fazer? Desintegrar. Foi correta a colocação do Rodrigo, quando ele colocou na bacia para desintegração. Essa imagem tem que ser destruída, desmagnetizada. Alguns livros colocam como cascão, como uma roupagem, como o espírito cria. Ele pensou, ele cria. Por isso é que ele cria essas formas parecidas com animais. Porque, às vezes, tem pessoas que xingam, né? Você é um cachorro, você é isso, você é feio. Essa imagem, ela pode criar no espírito essa imagem, porque ele quer ser feroz, porque ele quer se parecer com um lagarto, porque ele quer se aparecer com algo que possa levar medo, pânico. O médium que tem conhecimento disso não se preocupa com a aparência do espírito. Ele só tem que se posicionar com a sua equipe de trabalho e começar a desintegrar. Vocês têm todos os meios de estudo, de pesquisa, para essa desintegração. Porque esta forma que desintegra essas características é usada também com André Luiz, que ele chama de fogo regenerador. Quando eles vão trabalhar em algumas regiões umbralinas, aonde está impregnado, muito sujo, muito denso, então eles usam esse fogo regenerador. Nós, médios, criamos um método igual, só que localizado sobre a nossa guarda e responsabilidade mediúnica, porque sabemos aonde vamos colocar, porque sabemos como usar. Tanto o fogo regenerador, a terra é regeneradora, a água é regeneradora, todos os fluidos que trabalham na natureza são regeneradores, são produtores. Eles criam, eles trabalham, eles zelam. Que nós falamos do espírito do fogo, nada mais são do que espíritos. Espíritos. Trabalhadores, pequenos trabalhadores, mas são. Os espíritos das águas também, pequenos trabalhadores, também são. Do ar, do fogo, de toda a nossa escala periódica, nós vamos encontrar os espíritos. Então, os espíritos trabalham pelo bem-estar da humanidade, do médium, do nosso lar, da nossa casa. E Deus assim o quer. Ele cria o espírito de um átomo. E nós, nessa criação que fomos de um átomo, nós somos fogo, nós somos água, nós fomos ar, nós trabalhamos com as plantas, vivemos no reino dos animais e nos tornamos humanos. Então, isso faz parte da evolução, faz parte do aprendizado. Então, quando nós falamos, eu coloquei os espíritos na regeneração, usando fogo, lembra que você está usando os elementares e ele precisa trabalhar. Porque se ele não o trabalhar para o bem, no projeto em que Deus o criou, os humanos usam para as suas maldades. O médium, tendo consciência que o trabalho regenerador, porque quem criou foi Deus, não fomos nós. Não fomos nós somos co-criadores só. Nós só pegamos aquilo que existe, que está na natureza, as plantas, os legumes, tudo que tem, nós só modificamos
Assim também a terra, nós também modificamos as águas, e tudo nós podemos modificar. Mas a origem do primitivo, do início, só pertence ao Criador. Nós não somos capazes, ninguém de nós. Eu acho que nenhum espírito está acima de Deus. Por isso é que nós temos todo esse comando e podemos criar e viver e trabalhar e essa solidariedade. O mundo é solidário. As espécies são solidárias. Os espíritos são solidários. Quer os espíritos superiores, quer os espíritos inferiorizados. Qual o tipo de manifestação mais difícil? Não é essa de espíritos que aparecem com a cara feia, com essa roupagem. Não é essa. Aonde que o médium vai encontrar a dificuldade? No espírito fascinador e inteligente. Então, ele tenta te dominar. Ele sabe conversar. Ele sabe falar. Ele mente. Ele finge. Ele é audacioso. É muito mais fácil o médium ser enganado por um espírito dentro dessa ordem que fala muito bem, se o médium não tiver a sua sensibilidade aguçada, do que um espírito feio. Porque o máximo que ele conseguiu fazer é ficar feio. Ele ficou feio e te assusta com a feiura. E o outro te domina pela capacidade da inteligência do espírito. Esses espíritos, adversários, inimigos, contrários, inteligentes, isso sim é perigoso. Porque ele se intromete nos negócios, se intromete na nossa vida, se intromete no nosso dinheiro, se intromete na vida dos filhos, se intromete em todo o seu trabalho, porque ele é inteligente. O outro, o feio, só te assusta. O máximo que ele pode fazer, porque ele mesmo está travado dentro da sua própria ignorância, da sua própria burrice. Já o espírito sábio e maldoso requer do médium que ele esteja apto a perceber as nuances, a fala, porque ele vai errar. Então, você tem que dialogar, você tem que conversar. E nesse diálogo, você, então, descobre quem é ele. Por isso, o médium não pode ter medo de conversar com os espíritos. Tem que saber o que ele é, o que ele quer, de onde que ele veio. Então, você vai buscando nesse diálogo a resposta que você precisa para a sua pesquisa. Médium é um pesquisador de tudo que ele faz. É o conhecimento. Ele recebe um espírito sofredor, ele pesquisou. Ele recebe um brincalhão, ele pesquisou. Ele recebe um espírito recém-desencarnado, ele pesquisou. Tudo que ele traz do mundo dos espíritos é uma pesquisa. E é isso que traz o crescimento para o médium. E rapidinho, esse espírito que apareceu com essa casca horrível para o Rodrigo, ele nada pode fazer contra ele, contra o Rodrigo. Esse espírito não tem o poder de fazer nada contra ele. Ah, se ele assustar o Rodrigo, tem. No susto. Então, toda vez que ele vai fazer uma coisa, ele aparece e aí o Rodrigo fica, está talado. É mais ou menos assim. Agora sim. Nesse caso, foi só levar para as bacias. Eles não são tão ruins assim, mas pode ter 10, 20, 100, 1000, é o mesmo processo, ok? Fala, Rodrigo. O importante falar, para Elaine, não senti medo nenhum. Apesar de ele estar me olhando com uma cara que parecia o pior dos monstros,
eu achei, a meu receio é que eu não ia conseguir. Então eu falei, vou mandar para o São Francisco. Eu falei, não, mas vamos lá. Aí eu comecei e aí deu certo. Isso. É, porque ele não teve medo. A pior inimigo do Interessante. médium é o medo. É o medo. Médium não pode ter medo. Qual que é o que nós devemos temer? Os espíritos que se fazem de inteligentes e aparentemente bons. Cláudia, faça a sua pergunta, Cláudia. Assim, eu tenho visto nas reuniões mediúnicas, às vezes, assim, tem a entidade, né? E a gente fala para elas, olha, você vai ser encaminhado para receber ajuda, tudo. E muitas vezes eu ouço, assim, eles falando, eu não quero ir. Eu já fui uma vez e voltei. Aí eu vou conversando, vou falando, e esses dias o Espírito falou assim para mim, bom, você está sendo tão educada que eu vou. Mas se eu chegar lá e ficar com aquela conversinha mole, bem assim que ele falou, eu venho embora de novo. A minha dúvida é assim, vai, é recolhido, ele não quer, ele volta, e tem uma hora que isso Essa cessa, como incorporação que foi é? sua? Você que incorporou ou o doutrinador? Quem? Foi Não, não, você que incorporou? outra pessoa. Eu só Então, tava. deixa eu falar. Dá um tempo aí para mim agora. Tá, Cláudia, é o seguinte. Quem modifica o espírito é o médium. certo. Esse é o maior problema que nós temos da educação mediúnica. 99% quem muda o espírito é o médium, Cláudia. Aquele médium que ele recebe o espírito, ele fica passivo, assim feito tonto, não fala nada para o espírito, não muda o espírito, não desintegra, não limpa, não queima, não lava. O espírito fica do jeito que o espírito está. Não há uma modificação perispiritual. Ou, às vezes, o doutrinador tem uma mega equipe de trabalho e quem faz esse trabalho desintegrador e de limpeza é o dirigente. O doutrinador, certo. O doutrinador. Mas isso não deve ser o correto. O correto é o médium. O doutrinador pode intervir. Pode intervir. Não haverá dúvida que se o médium não é capaz, o médium está ali, aí o médium fica 15 minutos, fica 20, fica até o final do trabalho, e o espírito vai embora, entendeu? Mas a culpa é do médium. Tá. O doutrinador, ele pode interferir, mas o médium está equivocado. O médium recebeu um espírito, vamos supor a mim. Eu recebo qualquer entidade. Eu avalio a característica da entidade, o fluido dela, o pensamento dela, o que ela quer, o que ela deseja. A entidade só fala boa noite, mas à medida em que ela vai dialogando, ela mostra a característica dela. Por isso, a necessidade que nós temos de incorporar e falar. Médium tem que falar. Falar como? Vai ter que falar assim, eu tô com dor de cabeça, eu tô turva, eu tô na areia, eu tô na água, eu tô sujo, aqui tá cheio de gente, eu tô com dor, tô com dor. O médium sente isso? Passa na memória do médium que ele está na areia, que ele está no deserto, que o sol está quente, que ele está caído, que houve um desastre, ele viu o carro, ele viu o caminhão vermelho, ele viu a luz do carro. O médium, essa informação rápida é o que o médium informa. Informa e trabalha, informa e trabalha, informa e trabalha. Porque o espírito não entra dentro do médium. Ponto pacífico. O médium tem o espírito de um lado, toda a equipe dele funcionando. O médium recebe, eu recebo, e toda a minha equipe está do meu lado. Se ele me aparecer com 10 espíritos a mais, eu aciono a minha equipe de trabalho. Se ele me aparecer com 20, 100, 200, 500, 1000, toda a minha equipe de trabalho tem que estar posta. Não é o médico falando assim, tem muita gente aqui. Não, isso não existe. Se a equipe do médium não der conta, a equipe do centro dá. Tem então, que pedir reforço. Tem que pedir o reforço. Mas quem faz isso, leva os espíritos para a bacia, limpa, retira,
queima, desintegra, arruma, lava, areia, deixa limpinho, é o médium. O médium, certo. Quando ele terminar, como que o médium sente? Relaxa o médium. Aquela influência negativa relaxa o médium e o médium percebeu que ele finalizou o trabalho. Então, quando chega, é duro, denso, sente dor no peito, dor de garganta, você sente um mal-estar terrível, e na medida da doutrinação, você vai sendo aliviada. Quando finaliza, acabou. Então, tem que acabar aquele fluido todo. Todo aquele fluido. Se o médium Certo. mandar pela metade, na outra semana vai voltar o espírito. E ele vai passar 1 ano, 10 anos e vai morrer com o espírito do lado dele, porque o serviço é mal feito. Certo, Cláudia? Não, entendi. Agora entendi porque que ele fala, tá, eu vou, mas eu volto. Quer dizer, não finalizou, né? Certo. Isso. Como a doutrina é uma pesquisa, a nossa pergunta é por que ele vai voltar? O que nós fizemos de errado que nós não o auxiliamos? Então, houve um erro. É do médium? É do doutrinador? É da equipe? Nós temos que ver quem não está ajustado corretamente ali. Certo? Tá, perfeito. Muito obrigada, Araci. Ok. Eli, a prece é sua hoje. Então, vamos todos nós. Vamos nos preparar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente. E vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos ao universo. Vamos passar a estratosfera da Terra. E vamos buscar Deus nessa imensidade do universo. Vamos buscar o fluido universal, esse grande laboratório de Deus, esse fluido curador, esse fluido restaurador. Vamos buscar essa energia, a energia de Deus, Pai de infinita bondade, Pai de infinita luz, de infinita misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, seres ainda imperfeitos que somos, mas buscando em Ti, Senhor, a luz para nos tirarmos das trevas. Pensamos em Ti, Senhor, e buscamos o amor, buscamos a paz. Rogamos nesse momento, Senhor, que o Seu amor nos envolva, nos fortaleça, que essas energias, Senhor, as energias solares, as energias dos espíritos superiores, dos guardiões planetários, venham em nosso auxílio, nos libertando do Senhor da escuridão, da ignorância, da escuridão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, dos males que trazemos dentro de nós, Senhor. Rogamos as energias lunares para clarear, Senhor, o nosso caminhar, que seja de passos firmes, Senhor. Rogamos a Ti, Pai, que esse templo de amor se abra, Senhor, e rogo nesse momento ao grande Mestre Jesus, a esse irmão amado, toda a sua ordem crística, todos esses espíritos trabalhadores que venham em nosso auxílio para nos iluminar, para nos fortalecer, para nos orientar. Rogamos, Senhor, todas as falanges do Espírito de verdade, todos esses trabalhadores abnegados, que venham em nosso auxílio, como rogamos a Maria Santíssima, rogamos a todos os seus guardiões,
esses espíritos, Senhor, para nos libertar, para nos auxiliar, para que possamos encontrar a luz. Rogamos neste momento a todos os anjos, os arcanjos, rogando ao nosso anjo guardião, esse espírito amigo e benfeitor, que está conosco, Senhor, desde o nosso projeto reencarnatório, que sabe das nossas dificuldades, que sabe dos nossos defeitos, e nos abraçou nessa grande jornada, Senhor. Que Ele esteja conosco, que nos ajude nesse caminhar, como rogamos a todos os nossos ancestrais, todos os nossos espíritos familiares, que estejam conosco, nos sustentando, puxando as nossas orelhas, nos conduzindo ao caminho do bem, ao caminho do amor, ao caminho do trabalho, Senhor, dos trabalhadores da última hora. Rogo-te, Pai misericordioso, por todos esses abnegados ceareiros, trabalhadores, Senhor, que venham nos auxiliar. Rogo as falanges africanas, as falanges indígenas, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, toda essa força, Senhor, desses espíritos trabalhadores que trabalham em todas as regiões, em todos os patamares, Senhor, da espiritualidade, que estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Rogo as falanges guardiães, Senhor, de todo o nosso exército, toda a marinha, aeronáutica, as polícias civis especiais. Rogo as grandes confradarias dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários. Peço neste momento a força, Senhor, dos espíritos elementares, de toda a força dos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal, Senhor, que venha nos auxiliar, Senhor, e rogo neste momento o templo de amor, de luz, que se abra essa bacia, Senhor, esse grande laboratório espiritual, para que possamos nos colocarmos, Senhor, dentro da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. Médios, se coloque, vamos nos colocar, não vamos temer a energia do fogo, que ela venha através desses espíritos elementares, que a terra traga toda a força dos elementares para puxar de nós, do nosso corpo físico, do nosso perispírito, libertando-nos, Senhor, de todas essas irradiações, de todos esses fluidos que ficaram concentrados no nosso corpo, no nosso perispírito, Senhor, que nos causa doença, que nos causa dor, que nos causa as infecções. Peço neste momento, Senhor, que os espíritos elementares do fogo vão queimando, passando desde a nossa cabeça, por todo o nosso tronco, por todos os nossos membros, desvinculando todos esses fluidos tóxicos, viciosos, desvinculando todos esses espíritos doentes, todos esses espíritos cobradores, todos esses espíritos obsessores, fascinadores, subjugadores, todos esses espíritos que trazem o ódio, a raiva, a maldade, que nos cobram um passado, Senhor, tenebroso. Nós estamos pedindo para nos libertarmos deles e que eles possam nos libertar, Senhor. Nós estamos pedindo nesse momento, cortando todos os elos, todas as amarras, todas as cordas, todas as algemas, todo que
foi amarrado, aonde estiver um irmão nosso, Senhor, que nós ali prendemos, que nós ali subjugamos, nós estamos pedindo nesse momento que sejam libertados todos esses espíritos, como pedimos a nossa libertação, Senhor, que liberte o nosso perispírito, que liberte o nosso espírito, Senhor, que possamos nos higienizarmos com esse fogo etéreo, com a força da terra, Senhor, para expurgar todos esses vícios, todos esses males, todas essas irradiações concentradas, todas essas trevas, toda essa ignorância, Senhor. Nós te pedimos nesse momento que venha esse fogo e vai destruindo, dissolvendo, desmagnetizando, vai exterminando, queimando células espirituais densas, infectadas, Senhor, pelo nosso próprio ódio, pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria ira, pela nossa preguiça, pela nossa ociosidade, Senhor, pelos nossos erros, vícios e traumas. Pedimos nesse momento que sejam destruídos, desmagnetizados. E se houver, Senhor, irradiações, Senhor, densas, de outros, Senhor, que sejam desmaterializadas, desconcentradas, desconjuradas. Eu peço a desconjuração, Senhor, o extermínio de toda essa irradiação, que sejamos nós libertados, Senhor, do nosso passado, que o nosso passado seja, Senhor, seja limpo neste momento. Nós estamos pedindo misericórdia, Senhor, misericórdia para que possamos cumprir o nosso projeto reencarnatório, misericórdia, Senhor, para que não venhamos a falir mais uma vez nessa encarnação, rogando neste momento o socorro de todos esses espíritos subjugados, obsessivos, fascinadores, todos esses espíritos inimigos que nos acompanham, Senhor, de várias e várias reencarnações. Pedimos, Pai, misericórdia, que as nossas falanges vão puxando, que os espíritos elementares da terra, que os espíritos elementares do fogo, do ar, gira 100.000 graus Celsius e vão exterminando toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a falsidade, todas as traições, todas as mazelas, todas as traições, Senhor, todas as bruxarias, feitiçarias, tudo, Senhor, que nos envolveu, Senhor, pela nossa própria maldade, Senhor. Pedimos neste momento, Pai misericordioso, libertando-nos, Senhor, libertando todos esses espíritos, e que este fogo etéreo passe por dentro do nosso lar, por todos os nossos entes queridos, por todo o nosso reino mineral, por todas as nossas plantas, o reino vegetal, o reino animal, Senhor, destruindo toda a maldade, toda a inveja, todo o olho gordo, todas as brigas, todo esse fluido que está plasmado dentro do nosso lar, Senhor, nas paredes, nos móveis, que sejam desmagnetizados, dissolvidos, que este fogo vai queimando toda a nossa propriedade, tudo que nos pertence, Senhor, o nosso trabalho, o nosso escritório, a nossa loja, onde nós trabalhamos, Senhor, aquilo que nos pertence, nós pedimos que seja higienizado, que este fogo vai depurando, desmagnetizando, dissolvendo, Senhor, e que essas energias possam, Senhor, serem voltadas tudo ao seu natural, Senhor, à sua primeira partícula, Pai,
Rogamos neste momento a força das águas, Senhor, das águas salinas, de todo que venha, Senhor, que venham essas águas dos mares, que venham as águas dos rios, das cachoeiras, que venham as águas medicinais, possam ir lavando a todos nós, todo o nosso lar, todos os espíritos, refazendo todos os perispíritos, transformando-nos, Senhor. Pedimos a nossa transformação, que transforme todo o mal, Senhor, que trazemos dentro de nós, em bênção, Senhor, que transforme todo o nosso ódio, todas as nossas raivas, Senhor, em amor, tudo aquilo, Senhor, que nos prendeu a um passado trevoso, que venha a luz. Que venha a luz, Senhor, clarear a nossa vida. Que venha a felicidade, a beleza, Senhor. Que venha a prosperidade, a fartura. Que venha a bem-aventurança. Que o seu amor, Pai misericordioso, possa cair como uma chuva, possa cair como raios, a nos envolver, a nos amparar e a nos fortalecer. Que esses raios venham para nos curar, penetrando por todo o nosso corpo físico, por todo o nosso perispírito, envolvendo todo o nosso espírito, Senhor, em fluidos curadores, em fluidos de coragem, de fé, de confiança, que as suas leis divinas, Senhor, imutáveis, possam calar profundamente dentro de nós, que possamos, Senhor, aceitar o seu amor, Senhor, que possamos amá-lo a cada instante, Pai, pela oportunidade da vida. Obrigado, Pai misericordioso. Obrigado por todo este amor. E rogamos neste momento, Senhor, por nós e por todos esses espíritos, Senhor, que estão aqui conosco, na consolação, na regeneração, na redenção, na lama astral, que sejam auxiliados, amparados, conduzidos às colônias espirituais, pelos seus anjos guardiões, pelos seus espíritos familiares, por toda uma equipe médica socorrista, pela equipe franciscana, que sejam conduzidos às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, Senhor, aos prontos socorros, às clínicas de recuperação, de tratamento, Senhor, aos estudos, Senhor, para que eles possam se aprimorar, para que eles possam compreender a grandeza divina do Criador, a grandeza do grande Mestre Jesus, a grandeza do amor de Maria Santíssima. E pedimos, Senhor misericordioso, que sejam abençoadas todas as colônias espirituais, todas as colônias do Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, onde estiver uma colônia espiritual. Que a luz do seu amor caia sobre todos esses trabalhadores, Senhor, socorristas, orientadores, professores, médicos, por todos esses trabalhadores que sejam abençoados. Pedimos, Pai, por todos, Senhor, que todos sejam conduzidos. E peço neste momento permissão para fecharmos, Senhor, todo esse laboratório espiritual, Senhor, toda a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral. E nesse momento, Pai, eu volto a Ti no universo, volto a Ti, buscando as energias solares, toda essa energia, busque, médium, busque essa energia solar para fortalecer o seu corpo perispiritual, para fortalecer o seu corpo físico, para trazer a luz ao seu espírito, para trazer as bênçãos do Criador. E volte ao universo, volte e voe buscando essa energia salutar. E vamos agradecer a todos esses trabalhadores,
a todos esses abnegados protetores, ao nosso anjo guardião, aos espíritos familiares, ancestrais, a todos, Senhor. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela grande oportunidade da vida, dessa vida tão importante que tanto pedimos, que imploramos para nascer. Obrigado pelos pais que nos acolheram, que nos orientaram, aonde eles estiverem, Senhor, encarnados ou desencarnados, que eles sejam iluminados, amparados. Obrigado pela família consanguínea, Senhor, que nos deste para esse grande aprendizado. Obrigado por essa família espiritual encarnada, Senhor, que nos abraça, que nos orienta, que nos instrui, que nos acompanha passo a passo, que sejam todos abençoados. Abençoe, Pai, a todos os lares, Senhor, a todos os familiares, a todos os médios, Senhor, que eles sejam, Senhor, iluminados por todos os seus benfeitores. Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo, pela aula de hoje, obrigado, Senhor, pelos ensinos, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela vida, Senhor. E assim, em teu nome, Senhor, nós te agradecemos e pedimos a sua bênção. Que o Senhor esteja conosco hoje e para todo e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.